Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 16 de novembro de 2022 para o evento 811711 na UC de montagem de sistemas mecânicos, certo? Na nossa última web, nós falamos sobre solda, né? Tivemos um mais que especialista, né? Um expert aí em solda na nossa última web aí que somou muito, né? No nosso aprendizado e creio que hoje também vai ser um momento bastante ímpar aí para a gente estar aprendendo, né? Genilson, eu já estou confundindo o nome dos alunos, cara. Era você quem era o expert da solda, não era? Você é o nosso amigo aí que trabalha com os franceses ou não? Esperar essa resposta no chat aí. Isso mesmo, Alan. Show de bola. Então, o Genilson, né, para quem está assistindo gravado, abrilhantou bem a nossa última web. E hoje, novamente, né, lá, Genilson, vamos falar sobre os tipos de ensaios, né, nas montagens mecânicas aí, justamente para a gente evitar, né, maiores transtornos, evitar rompimentos de paredes de diversos elementos, né, que trabalham com pressão, trabalham com calor, trabalham com várias grandezas, né, dessas que a gente já viu nas webaulas anteriores, nas OCs anteriores, né, e todo elemento que fica exposto a uma grandeza, seja ela ali numa escala, né, muito alta, né, seja a temperatura, seja a pressão, ele tem que ter propriedades físicas e químicas, né. Vamos focar mais nas físicas, porque as químicas já dependem muito do arranjo molecular, dos átomos e tudo mais. Focar nas físicas, que realmente é onde ele tem que suportar, né, essas grandezas aí, essas escalas em níveis maiores. Então, um tipo de ensaio que a gente falou na aula de solda, e hoje é assunto na nossa web, né, é ensaio de líquidos penetrantes. Então, nós falamos por várias vezes lá, né? E hoje está aqui o nosso conceito. Consegue ver o slide aí, Genilson? Tá tudo certo? Ok? Então, me confirma aí para a gente começar. Você está vendo aí um slide com união, né? De duas chapas. Ok, né? Então, como que funciona esse ensaio, né? E ele vai penetrar, né? Consiste em um método desenvolvido para detecção de descontinuidades superficiais. Então, pontos que dá para passar, por exemplo, vapor de água, dá para passar a própria água, né? Dá para passar um outro líquido com a viscosidade menor. Então, provenientes de tratamentos térmicos e processos de transformação. Esse ensaio é realizado através da penetração de líquidos em trincas, poros, dobras e rachaduras de peças pela ação do fenômeno chamado de capilaridade. Então, é justamente isso, né? A viscosidade desse líquido, né? Como é bastante baixa, ela consegue penetrar espaços milimétricos. E aí, esse fenômeno é capilaridade. Então, ele vai passar, não interessa o que aconteça, ele só não passa se realmente não houver nenhum poro, nada, nenhuma rachadura, nada, nada. Então, esse fenômeno de capilaridade, né? E é justamente por causa desse fenômeno que o ensaio de líquido penetrante funciona, né? Lembrando que ele é um ensaio não destrutivo, o máximo que ele faz ali é gerar um resíduo, né? Que você tem que limpar, mas ele não destrói a sua peça, né? Então isso é bastante importante. Então é geralmente aplicado em materiais sólidos não magnéticos e que não apresentam a superfície porosa ou muito grosseira. Porque se for muito porosa ou grosseira, né, a rugosidade muito elevada, esse líquido vai penetrar em vários pontos e dificilmente ele vai, ou você vai ter que gastar mais, né, do seu líquido para fazer e ele vai ter muitos pontos, né, que ele vai apontar ali. Então, se for muito poroso ou uma superfície muito grosseira, já nem vale a pena, né? E lembrando também que os equipamentos, né, que é os ativos que a gente usa esse tipo de ensaio, já são ativos ali com risco à saúde, né, risco à vida do colaborador, processo já com um custo muito elevado. Por isso, para-se, né, para fazer esse tipo de ensaio e justamente para garantir as condições de segurança, né? Então, assim, se for algo poroso ou muito grosseiro, já não é algo que muitas vezes a gente vai estar realizando um ensaio, né? Nem vai estar presente no nosso dia a dia.
Então, quais são as etapas desse ensaio, né? Então, vem com a limpeza, desengraxamento da superfície e depois seca ela. Contaminantes, né, ou excesso de rugosidade, tais como óleo, graxa, água, ferrugem, afetam a confiabilidade do resultado do ensaio. Agora tá com um fone aí, Genilson? Boa noite, é porque eu estou acessando de 2 pontos, tá meio complicado a internet para mim aqui hoje. Sem problema, ainda tá no porto aí? Não sei se você está recebendo as minhas mensagens aí. Mas, de qualquer forma, vamos seguindo aqui. Na hora que você ouvir, né, você pode responder. Então, depois disso, né, a gente fez a limpeza, removeu o excesso de rugosidade, tirou óleo, graxa, ferrugem, né, todos os elementos, a gente aplica esse líquido penetrante. Então, ele geralmente é da cor vermelha, mais para o lado do rosa ali, né? Eu não sou muito bom com cores, mas fica mais ou menos ali entre os dois, né? Mais próximo do vermelho, lembra um pouco o rosa. Então, ele é aplicado, né, por imersão ou por aspersão. É necessário que se forme um filme na superfície do material e, pela ação da capilaridade, penetre nas possíveis descontinuidades após um determinado tempo. Então, você aplicou um filme ali, né, desse líquido penetrante, aguarda um tempo que ele vai tentar entrar, né? Se existir um espaço, ele vai passar sem chance de não acontecer. Então, é necessário um determinado período de tempo para que o líquido penetre, né, as possíveis descontinuidades, né, mostrando, né, o líquido entrando. Depois você faz uma limpeza superficial, tirando esse excesso, né, do líquido que você colocou. Deve ser utilizado um produto adequado para essa etapa, levando em consideração o líquido que foi aplicado anteriormente, até pelas reações químicas, né? Então, tudo isso tem que seguir o processo, o rito, né? Conforme é o adequado ideal, porque senão você perde toda a funcionalidade, né? Então, são líquidos que são reagentes também. Então, eles reagem com alguns outros tipos de materiais e, por isso, né, você tem que usar os produtos adequados nesse processo. Depois você vem e aplica esse pó revelador, que é justamente o seguinte, não sei se já fizeram ultrassom, né? O ultrassom tem vezes que você tem que usar um líquido lá chamado de contraste, né? Justamente para revelar alguns pontos. Eu não entendo muito da parte de medicina, né? Mas alguns pontos que são necessários, né? Fazer exame, dependendo qual parte do corpo for. Então, esse líquido penetrante aí, ou esse pó revelador é justamente para isso, né? Para facilitar a visualização dessas trincas, rachaduras, poros, né? Do que for. Genilson, levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Como você está tentando explicar o líquido O contraste. da ultrassom, é um gel. É como se fosse um exame em uma pessoa também. É um gel. E se usa para o aparelho ter um melhor deslizamento no metal de base. Para identificar uma trinca, um poro, uma não conformidade da união da solda e o metal de base. Exatamente. Então é isso, né? O revelador, como o nome diz, vem para revelar, né? Então ele diz revelando e mapeando, então fica muito mais fácil a visualização dessa descontinuidade, né? E depois você vem, observa a peça e analisa, né? Todos os pontos. Então, o que está acontecendo afeta a parede, né? Vamos usar uma caldeira, né? Afeta a parede da minha caldeira, essas uniões que eu fiz, ou uma tubulação para linha de vapor, fiz ali uma solda, tá legal? Então, se o líquido penetrante passou, pode ter certeza que o vapor d'água também vai passar. E aí, meu amigo, as unidades de pressão que esse vapor vem, isso aí, dependendo, é risco eminente à vida, né, de algum operador que vai estar próximo. Então, é justamente isso. Ele vai mostrar os pontos que você tem. Dependendo do nível, né? Ah, passou o líquido penetrante, você já tem um ponto ali. Que se você vai vapor d'água, ele vai passar. Você tem que fazer
muitas vezes refazer o processo como é solda, né? Às vezes você consegue com o maçarico ali, o Genilson pode até explicar melhor para a gente, né? Pode ser com o maçarico você ainda consiga voltar alguma coisa ali, mas dependendo do que você soldou, infelizmente você perde o material, né? Dependendo de como foi, porque geralmente o líquido penetrante, que se chama o LP, né? Uhum. Ele é mais para visual. É para encontrar uma não conformidade externa. Quando ele encontra externa, dependendo da quantidade, aí o inspetor, o chefe, o supervisor, alguém que seja, fica desconfiado e vamos pedir o raio-x. Porque se ele uma não conformidade excessiva, ele desconfia que lá dentro do início da solda está mal aplicada. Então vamos usar o raio-x. Porque ele pode estar só fora ou interna. Aí vem aquele vazamento que você falou. Pode, se o líquido penetrante revelou que está com uma não conformidade, ele pode vazar, mas talvez não, porque lá dentro está bem aplicado. Então É, varia. exato. Aí dependendo, por exemplo, vamos pensar num fio de solda, Genilson. Você fez lá, né? E Sim, aí seu líquido mostrou que está entrando e você não consegue ver interno, né? E no caso, na tubulação. Você tem outros ensaios para fazer, mas antes de ser feito, por exemplo, se ele penetrou um tanto X, né, nos milímetros, você pode ter certeza que a espessura, né, que você precisava fazer aquele fio de solda, já não está na espessura que você queria. E aí, lembrando que os tubos, né, eles suportam pressões de acordo com a espessura que ele tem. Se ele for menos espesso, provavelmente ele rompe, né? E se ele for mais espesso, ele isso. vai estar superdimensionando. Então, até um ponto, por isso o inspetor, né, Genilson, que ele vai fazer essa análise aí. Isso. Geralmente o tubo de caldeira, como você citou caldeira é Sim. escala 20 ou 40, dependendo de como ela vai trabalhar de pressão. Numa escala 20, o tubo é de 2 polegadas. Então, como a escala é 20, é fina, dependendo do poro que foi encontrado, a gente vai usar uma esmerilhadeira de 4,5, que é a maquita, que chama pequena, e Aham. vamos aprofundando. Na medida que for aprofundando, o inspetor vai analisar. Se ele chegar a um certo 50% do material, ele vai pedir para cortar. Então, vai refazer aquela parte que está danificada, que é o maior trabalho do que fazer uma total, entendeu? Por isso que quando começa tem que sair perfeito do início ao fim. Você falou um ponto legal aí que acontece em qualquer mercado, né? Ajustar algo que está pronto ali, ficou não conforme, dá muito mais trabalho do que fazer um novo, né? Isso aí acho que é Exatamente. unanimidade em todos os mercados aí de manutenção. Mas é É isso. porque, é porque Sim. o refazer vai só tirar, vamos supor que do tubo de 2 polegadas ele tire um quarto do tubo, para não perder, porque não tem um outro tubo, por algum motivo. Então ele quer aproveitar. Tem que cortar um encanador bem experiente para limpar dentro, de dentro para fora, para poder aplicar a solda. Quando não consegue limpar, aí vem a experiência do soldador, porque tudo conta o que você aprende. Não é só o que a gente ouve, é o que você aprende a execução. Se você tem uma certa experiência, você sabe como trabalhar, ou cortar e refazer tudo de novo para ficar bom. Entende? Vários fatores. Uma coisa é você aprender a prática, uma coisa é você saber explicar tudo que está no papel e na hora da precisão o soldador não saber definir e realizar a atividade. Da forma como foi imaginado, né? Acontece demais isso aí. Isso mesmo. Então é Mas bom faz que assim, parte. É, é bom aprender a prática e exercer, treinar, praticar. Pode prestar atenção que todo mundo que hoje é veterano em alguma profissão, eles nunca fala que sabe, sempre estou aprendendo.
Porque o mercado está muito rápido, né? A inovação tecnológica é muito rápida. Todo dia tem coisa nova aí para a gente aprender. Então, se achar que aprendeu tudo, o mercado vem e te engole. Exatamente. E a gente acha que solda é só chegar e unir o material de base. Não é, tem vários testes. Tem teste de dobramento, como eu citei antes, teste de dobramento, teste de LP, teste de radiografia, teste de ultrassom, teste de dureza, tem teste de posições, que é o 6G, né, que chama. A qualificação do soldador é 6G, não é 1G, nem 2G, nem 3G, 4G, 5G. Tem que ser os 6G, que o teste é na 45. Então, ele tem que saber movimentar naquele grau que já está aprovado em todas. É uma arte, na verdade, né? Não é só ir lá e ligar a máquina, começar a soldar, é uma arte, né? Então, tudo tem uma técnica, tem a habilidade, tem a competência, tem a experiência do operador, né? Show de bola, Genilson. Então, aqui uma imagem, né? Mais uma imagem, um ensaio de líquidos penetrantes aí, ó. A imagem não ficou tão vermelha. Para mim tá mais pro rosa. É porque assim, o vermelho, não cortando você, o vermelho é só aquele outro tubo que está na bancada. Ele fica meio rosado porque aplica o branco. Aí é mistura, né? Isso. E esse teste aqui é para ver se existe trinca no flange. Não é que tem solda aí, não. É para ver se existe trinca, se ele veio perfeito, entendeu? Se tem alguma falha de fábrica. Show de bola. Então, ele rosa tá certo. Caso do pó revelador. Eu só vi ele rosa, só. Eu nunca vi o pessoal aplicando, já vi aplicado. Mas show de bola. Aí tá dando perfeito, ó. Tá vendo que tá todo branquinho? Uhum. Não teve algum defeito. Show de bola. Então, seguindo, né? Vamos para o outro ensaio aqui, ensaio de partículas magnéticas, né? Que consiste em um método de inspeção não destrutivo também, assim como o LP, né? Desenvolvido para detectar descontinuidades ou falhas existentes em materiais magnetizáveis. Ao gerar um campo magnético, né, uma peça ferromagnética, então ferromagnética é uma peça que tem a propriedade de ser magnetizada, né? Então as linhas de força se distribuem uniformemente no seu interior, exceto nas descontinuidades que sofrem distorções, provocando um fluxo magnético mais denso. Então, quando o material apresenta defeito, né, o local onde se encontram as descontinuidades atrai um maior fluxo de partículas, formando uma camada larga e aglomerada. Essa concentração de partículas ferromagnéticas, por exemplo, né, de malha de ferro, mapeará o contorno do campo de fuga e fornecerá o formato e extensão da descontinuidade. Então, o ensaio por partículas magnéticas é recomendado para inspeção de componentes mecânicos fabricados a partir de processos que submetem a tensões cíclicas, inspeções de peças soldadas, protótipos de fundição e localização de trincas em operação. Que os tipos, né? A magnetização pode ser do tipo circular, longitudinal e multidirecional. Então, aqui, ó, a circular é realizada pela passagem de corrente elétrica através do centro da peça. Então, ele vai lá e injeta essa corrente, utilizando um fio condutor ou um conjunto de cabos condutores. Então, para a aplicação desse processo, é necessário que a peça tenha geometria circular. Pode ser flanges, anéis, porcas, tubos, né? Então, ele vai gerar esse campo ali, e de acordo com a movimentação, né? No caso, ele citou ali malhas de ferro. No momento que tiver imperfeição, ela vai gerar um campo ali e vai atrair, né? Mais as malhas que vão mapear esse ponto. Já trabalhou com esse aqui, Genilson? Sim. Geralmente esse material é existente nas sondas de perfuração ou de limpeza dos poços de petróleo. É um aço muito diferente, ele é magnetizado. Para você fazer qualquer tipo de solda, você tem que ter uma manha. Existe da norma que rege conforme a IES e soldagem, mas aí, para o soldador não sofrer tanto, a gente desenvolveu uma outra técnica que foi aprovada por todos os inspetores, engenheiros,
E toda vez que vai soldar, eles procuram saber se o soldador conhece. Por quê? A gente vai trabalhar, fazer esse solda de união aqui, a gente vai enrolar o cabo negativo, sentido anti-horário. Vai fazer tipo uma bobina. Uhum. Até o ponto. O cabo terra, invertido, tá? O positivo com o negativo. A gente vai usar o positivo, do lado positivo, que vai ser o negativo, enrolando o anti-horário, fazendo uma bobina. E o outro negativo, que vai ser o positivo da solda, a gente faz sentido horário. Eles vão gerar, como fala, eles vão gerar campo magnético conflitante? Isso, para expulsar, deixar a parte que nós vamos trabalhar livre, sem magnetismo. Ah, caraca, os caras são um gênio mesmo. Gera um campo contra o outro, e se for de mesma intensidade, eles basicamente se anulariam, né? Isso, aqui fica livre. Não fica... Tipo, porque se você for soldar direto, assim que você aplicar o eletrodo, ele vai agarrar. Uhum. Aí você não consegue, você tem que tirar, desmagnetizar ele. Então a gente vai aprendendo as coisas. Show de bola, hein? Essa aí foi boa. Temos o outro ensaio, aqui, né? Aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Aqui está enrolado, né? O magnetização longitudinal, né? Isso. Que é o método em que o componente é submetido, né, um campo magnético longitudinal ao longo da peça. Para isso, o material é colocado entre dois polos de um eletroímã ou dentro de uma bobina do tipo solenoide. O melhor resultado obtido por esse método é quando a direção das trincas estão localizadas perpendicularmente ao campo. Então, as fissuras têm que estar, né, é perpendicular. Então, perpendicular é como se somasse um ângulo de 90 graus, né? Então, o campo passa, eles têm que estar para direção fora, né? Direção radial a esse corpo, né? No caso aqui, um tubo. Então, o primeiro foi circular, o segundo longitudinal e o último, né? É o multidirecional, que ele vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Que é a magnetização combinada ou vetorial, né? Esse método consiste na aplicação dos campos magnéticos abordados anteriormente, ou circular e longitudinal, de forma simultânea. Então, com essa combinação, né, você vai ter os dois em um, né? Você pega tanto as fissuras na linha perpendicular ao campo longitudinal e também as fissuras nas paredes, no sentido, seria radial, né? Circular, melhor a palavra, está escrita aqui, né? No sentido circular ao campo. Então, com isso você consegue pegar os dois tipos, né? Você ia falar, Genilson? Oi? Você ia falar? Não. Não? Show de bola. Estou ouvindo que está correto. Tá certo isso aqui mesmo. Show de bola. Então, esse aqui é um segundo ensaio, né? Mais um não destrutivo. Lembrando, pessoal, eu não comentei antes, mas tem dois tipos de ensaio, né? Tem os destrutivos e os não destrutivos. Um exemplo, a gente falou muito em tração, compressão, nessas propriedades dos materiais. Então, imagina lá você pegando o seu... Vamos pegar um tubo, né? Pegando o seu tubo de alumínio e fazendo um teste de compressão. Na hora que a prensa começar a exercer compressão sobre ele, ele vai passar o limite elástico dele, né? Vai ter deformação plástica até chegar a um nível que ele cisalha, né? Que ele rompe. Então ali é um ensaio destrutivo. Você não consegue pegar a peça e usar de novo, né? Vai arrebentar ela. Você pega um de tração, mesma coisa. Estou puxando ali, tracionando, né? Vamos usar uma tubulação também com as garras ali. Quando você faz isso, você vai destruir o seu corpo de prova. Um ensaio, o Genilson falou muito, ensaio de dureza, né? Um ensaio rocker, que é aquelas bolinhas lá que vão marcar a peça, né? Uhum. Dependendo de como você faz, né? Você também, de certa forma, inviabiliza a utilização. Tem peças que você ainda consegue usar, mas a grande parte você não vai conseguir. Então, são ensaios destrutivos, onde você não pega, geralmente é a peça fabricada, você faz um corpo de prova do material e leva para o ensaio. Então ali, porque é destrutivo, porque destrói, você não consegue utilizar. E aqui nós estamos vendo e conversando sobre ensaios não destrutivos, né? Que você realiza o ensaio e a sua peça continua
utilizável, né? Ela continua boa para uso. Então, é justamente esse diferencial é conforme a própria palavra traz, né? O significado. Então, nós estamos trabalhando em ensaios não destrutivos. Temos mais um, aqui os tipos, né? Para ensaios de partícula magnética. Tem magnetização por indução do campo, né? Onde você mesmo faz essa indução, aí você consegue, né, linhas de fluxo longitudinais ou circulares, dependendo do que você quer inspecionar, né? Ou você pode fazer os dois ao mesmo tempo, que a gente viu que é o multidirecional. Temos magnetização por bobinas eletromagnéticas, né? Que aí você insere, né, uma bobina no interior, ou a peça inserida no interior de uma bobina, ao circular a corrente elétrica, pela bobina forma-se um camo longitudinal na peça por indução. Então você vai induzir, né, uma corrente, um fluxo, né, nessa peça, e com isso você vai ter as descontinuidades. Então, dependendo da forma como você gera esse fluxo, né, com a bobina você tem, dependendo, hora vai ser melhor, né, hora vai ser melhor não, vai trabalhar muito mais parecido ao longitudinal, né, esse com bobinas eletromagnéticas. Outro que nós temos é por IOC, né? Nome dado ao equipamento. Então, é um eletroímã em forma de U invertido que é apoiado na peça a ser inspecionado. O IOC é responsável por gerar a magnetização na peça a ser examinada, que é feita por indução de um campo magnético. Então, quando esse eletroímã é percorrido pela corrente, gera-se na peça um campo magnético longitudinal entre as pernas, e com isso, né, vai apontar. Então, muito similar também ao que a gente viu lá, né, movimento longitudinal com o IOC. Então, aqui já está aplicado, você já vê ele não tanto para tubo, né, já é para chapas ali, uniões de elementos não circulares, até porque ele faz o campo magnético longitudinal. Nós temos também a magnetização por condutor central, muito similar ao circular, né? E até isso que ele vai trazer, ó. Essa técnica é utilizada em ensaios de tubos, né? Um condutor elétrico responsável pela indução de um campo magnético circular introduzido no tubo, e com isso, né, você consegue ver as descontinuidades. Então, movimento circular aqui por condutor central. Então, cada tipo é aplicado em um daqueles movimentos, né? Ou combinados, né? Ou dependendo daquele primeiro que a gente viu, que foi por indução de campo magnético, a gente consegue fazer o multidirecional. Então aqui por condutor central, né, movimento circular. Temos magnetização por passagem de corrente, né? Então faz-se passar uma corrente elétrica através da peça que funciona como condutor, gerando ao redor dela seu próprio campo magnético. E temos a magnetização por eletrodos, né? Uma técnica de magnetização circular direta, em que são utilizados eletrodos apoiados na superfície da peça que permitem a passagem de corrente pela mesma. Então ele vai gerar polos circulares, né? Então o movimento circular, como se fosse uma gota caindo na água, né? Então vai gerando esses pulsos aí no movimento do centro, de centro para fora, né? Um movimento centrífugo, né? Não seria centrífugo porque não está girando, mas da fuga do centro, né? Vai do centro para a extremidade, justamente para a gente ver as descontinuidades. Temos ainda magnetização por contato direto, né? Ou por placas ou por cabeçotes de contato. Tem sua maior aplicação em máquinas estacionárias, e a magnetização é realizada através da passagem de corrente de uma extremidade da peça para outra, né? O campo magnético formado é o circular, que mais um tipo para o circular, né? Então são esses os tipos de magnetização e as etapas desse ensaio, né? Então a limpeza, você pode ver que em todos os ensaios ela é essencial, não só nos ensaios, né? A limpeza da peça para não ter reação química com os intempéries, né? Dependendo de onde está alocada. Exemplo, o Genilson tem muito problema com maresia, né, Genilson? Tanto é que vocês já estão trabalhando com materiais aí além do inox, né? Para suportar, então, querendo ou não, a limpeza. Imagine se você pudesse fazer limpeza todo dia desse material do seu silo aí. Você ia ter uma durabilidade muito maior, não teria?
Ah, teria. Mas Possível, né? o Ciro não tem nada a ver aí com esse. O Ciro não tem nada a ver. Uhum. Não, mas eu digo o seguinte, o quanto a limpeza, né, auxilia e é diretamente proporcional à vida útil dos materiais. Isso, aí ele já tem um tempo de vida maior, né? Exato. No Então, caso, esse equipamento que eu trabalho hoje, ele é autolimpante, sozinho. Ele é programado para quando finalizar todo o processo, ele fica um tempo trabalhando a mais para não ficar nenhum resíduo lá dentro. show de bola, né? Então, limpeza é sempre, eu costumo brincar que é o básico, né? Então, quando você começa a fazer o básico bem feito, as outras coisas são acrescentadas, né? É a preventiva, né? Exatamente, a preventiva, que é hoje em dia meu foco aqui na minha atividade profissional, Genilson, fora do Senai, né? Então aqui para o nosso ensaio a limpeza, né? Limpeza sucinta das peças com a remoção de tinta, graxa, ferrugem. Posteriormente, né, a aplicação das linhas de campo com a máquina própria, tipo ioque, eletrodo, corrente elétrica direta ou bobina de campo, de acordo com o que você quer, movimento circular ou quer movimento longitudinal, ou os dois, né, que tem essa possibilidade. Posteriormente, né, aplicar com campo magnético as partículas magnéticas junto com um veículo à base de água ou óleo ou pó magnético direto, né? Então, justamente para ajudar na movimentação. Depois, né, olhar os defeitos que aparecem instantaneamente na superfície da peça com auxílio de uma luz ultravioleta ou uma luz branca, né, que vai mostrar ali os pontos onde as partículas magnéticas, né, vão se aglomerar justamente por ter um campo ali longe, um campo magnético. E com isso, né, é feita depois a desmagnetização da peça e realizada, né, em materiais que retêm parte do magnetismo, depois que se interrompe a força magnetizante. Então aqui nessa etapa aqui, né, quando você vem com a luz ultravioleta ou a luz branca, você consegue ver todas as descontinuidades, todas que o ensaio conseguiu alcançar, né, que é muito efetivo, mas pode ser que uma ou outra não tenha aparecido, né. Então, se você fez um bom ensaio, muito provável que você tenha um alcance muito alto. Então, aqui você vem e verifica, né? Verifica todas as descontinuidades, marca, faz a inspeção, chama o inspetor, chama o engenheiro, quem for, analisa, né? E toma a decisão, né? Faz o processo decisório. E após isso tem que desmagnetizar, porque tem peças que mantêm-se magnetizadas, né? Dependendo do nível do ferromagnetismo de cada uma dessas peças, né? Você tem que desmagnetizar, senão até os seus, né? Como fala? Até aqui, ó. As suas partículas magnéticas, né? Ficam lá para sempre, tentando fechar aquele espaço. Certo? O próximo ensaio que nós veremos agora é o de ultrassom, né? Primeiro aqui a imagem, né? A peça, o transdutor, que ele manda, né? Um sinal, né? E aí você tem um aparelho de ultrassom. Vamos pegar ele aqui mais a fundo, né? Método de ensaio realizado através da aplicação de uma onda de frequência que ultrapassa o limite perceptível pelo ouvido humano. É utilizada uma frequência de ultrassom, né? Acima de 20 kHz. Então, é um método não destrutivo também, cujo principal objetivo é verificar se há algum defeito interno presente nas peças que passam pelo ensaio. Entre os defeitos encontrados citam-se as bolhas de gás, escórias, né, microtrincas, entre outros que podem aparecer nas peças, principalmente devido ao método de soldagem, ou decorrentes do processo de fabricação da peça. Geralmente, né, para os ensaios de materiais por ultrassom, são aplicados dois métodos de ensaio diferentes e que se completam. O método de transparência, né, utilizando-se vibrações constantes ultrassônicas, e o método de reflexão, utilizando-se pulsos ultrassônicos, né? Então, tem vibrações constantes e temos no método por pulsos,
a escolha de um ou outra de acordo com o formato da peça e da natureza do tipo de defeito a ser detectado. Então, quanto maior a frequência de vibração, tanto em um método como no outro, menor é o tamanho da descontinuidade possível de ser detectada. Então, o menor tamanho detectável é aproximadamente 1/3 do comprimento da onda. No entanto, né, quanto maior a frequência, maior a absorção do sinal, principalmente para materiais mais elásticos, como por exemplo a borracha. Então, se você tem uma onda, quanto maior a frequência de vibração, menor é o tamanho da descontinuidade. Mas quanto maior a frequência, maior a absorção. Então, você pega descontinuidades menores, né, com a frequência maior, mas com isso você também, seu material consegue absorver mais o sinal, porque tem uma onda fazendo o ciclo, né, de máximo e mínimo, pico e vale, muito mais rápido. Então são 2 pontos. Então, dependendo do que você vai fazer, muitas vezes você precisa de uma frequência mais alta. E dependendo não, né? Então varia muito. Por isso que ele diz, depende do método e da natureza do material que você quer fazer essa detecção. Então a figura, né, vai mostrar uma peça com a falha interna. O feixe sônico de um transdutor incidiu na falha apresentada pela peça, gerando uma reflexão que é captada, né? Em seguida envia um sinal em forma de pulso para o aparelho, né? Então aqui, ó, bateu, né, o feixe, né, ultrassônico na descontinuidade, ele devolve. Com isso ele gera um pulso, né? Ele manda um sinal ali, oscila no nosso aparelho de ultrassom. Então é basicamente isso. A gente vai vendo os pontos, né, que a gente tem descontinuidade. Ele acaba sendo bastante efetivo. Então, o ensaio por ultrassom apresenta uma grande vantagem em relação aos demais, pois o mesmo possui uma grande sensibilidade para detectar pequenas descontinuidades internas, causadas pelos mais variados motivos. Porém, nesse ensaio requer uma experiência do profissional que estiver executando. E o outro ponto, né, o custo elevado. Então, ele tem um maior custo aí para fazer para fazer esse ensaio justamente pela aquisição do aparelho, né? Já trabalhou com esse aqui também, Genilson? Sim, eu não, né? Eu já apliquei para fazer o ensaio. Já viu fazendo, né? Já. Eu creio que esse aqui é um dos mais efetivos, né? O mais efetivo é a radiografia, tá? Geralmente, quando faz a ultrassom, é mais em celulose, quando não é aço específico, em fábrica de alimentação, de alimentos, entendeu? Cervejaria, essas coisas assim. Porque sai mais barato que a radiografia. A radiografia é o mais elevado, né? Outro ensaio aqui que nós temos, né? Endoscopia industrial. Então, quem já passou aí, né, teve problemas gástricos aí, já passou por alguma endoscopia, é muito similar, né? Hoje a indústria automotiva também usa bastante a endoscopia, né, para ajudar na manutenção e outras áreas também, que é basicamente uma câmera que você consegue colocar em locais muito difíceis, né, acesso. Então, a endoscopia industrial é um método de investigação visual remoto. Então ele também necessita de experiência, né, do operador, muita experiência, justamente porque o nosso olho, né, pode deixar passar muitos pontos. Por isso que é líquido penetrante o primeiro, por isso que tem ultrassom, por isso que a gente viu lá partículas magnéticas, né, que fica um rastro muito fácil de verificar. Assim, comparado à endoscopia, que aqui precisa de um olho clínico, né? Então, possibilitando a análise de regiões de difícil acesso em máquinas e equipamentos mecânicos, né? Os altos custos envolvidos no tempo, mão de obra especializada e recursos destinados à desmontagem de sistemas mecânicos para que seja possível a investigação da integridade física de componentes, através de simples inspeções visuais, e a sua posterior montagem favorece a utilização dessa técnica. Além disso, né, tem uma boa relação custo-benefício observada na aplicação da endoscopia industrial, faz dela uma ferramenta eficaz que tem diminuído o número de paradas não programadas em máquinas e equipamentos industriais, já que é possível monitorar o equipamento e realizar sua manutenção com um planejamento adequado. Então, tanto na questão
tanto na questão de descontinuidades no material, isso aqui também é utilizado para outras finalidades, né? Manutenção, Sim. muitas vezes você quer acessar um elemento ali de transmissão que está dentro da máquina e você não consegue ver ele facilmente, um rolamento numa posição mais complicada, um mancal, ver se está legal. Então a endoscopia também tem essa utilidade. Então por isso que o custo-benefício vem sendo bom, porque não utiliza só para uma coisa, né? Já que está fazendo endoscopia, vamos analisar vários elementos. Então esse método é realizado, né, introduzindo-se uma sonda com seu diâmetro estabelecido de acordo com as condições de entrada e uma câmera em sua extremidade, né? Os endoscópios modernos permitem inspeção em equipamentos com comprimentos superiores a 20 metros e oferecem visualização em diversos ângulos, pois a câmera possui uma articulação que permite esse controle. Geralmente, os equipamentos inspecionados por endoscopia são bombas centrífugas, compressores, turbinas, trocadores de calor, condensadores, caldeiras, tubulações diversas, né? Assim como outras ali que eu disse também. Isso para ver tudo interno, né? Isso, interno. Que é justamente ajudar no acesso, né? O que na figura lá é uma caldeira. Ele está vendo por dentro a solda que foi feita. Aqui na figura, né? Aí é uma caldeira, uma parede de caldeira. Isso, a tubulação dela. Então, ele Isso. ajuda muito, né? Acabou o título, não ficou legal, mas aqui é uma figura, né? Mostrando a endoscopia industrial também. Então, aqui ele colocou, no, parece um bloco de um motor ou algo similar. De motor. Então, inspeção de furos de peças de forma prática, né? Sem a necessidade de extrair nenhuma amostra do lote e investigar esse detalhe. Então, se esse aqui for o ponto de acesso, ele consegue verificar, né? Dentro desse bloco aí, o processo de fabricação dele, certo? Um que eu vou ficar devendo hoje, Nilson, que no nosso material não tem, é a radiografia, né? Dos metais. Mas se quiser discorrer um pouquinho aqui pra gente, né? Aproveitar a sua bagagem e sabedoria aí sobre o raio-x é parecido, né, com o raio-x que a gente tira dos nossos ossos, né? Isso mesmo, só com O uma princípio. frequência maior, né? Exato. E ele mostra, né? Depende da espessura. Hoje em dia tem limite para espessura, não tem para fazer um raio-x? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque geralmente quando o tubo ou a chapa é grossa demais, ele coloca em duas partes, por dentro e por fora. E quando o tubo é grande, um tubo de 30 polegadas, ele vai fazer por dentro. Por dentro, né? E aí ele traz uma imagem para a gente, né? Daquele ângulo que a radiografia foi tirada. Colocou a placa, que é igual colocar atrás na gente, né? Quando vai tirar a radiografia. E aí o ângulo que colocou, ele traz, né? Uma imagem ali mostrando, né? Quais são as descontinuidades, né? As imperfeições que a gente tem no nosso material. Só que imagina você posicionar a placa, igual você falou, em peças maiores. O custo que tem isso, né? Quantas chapas de raio-x tem que fazer para inspecionar tudo? Então isso vai levando cada vez mais o custo, né? Isso. Acaba que a radiografia já é utilizada eu creio que em ativos mais caros, né? E mais específicos. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Quando é uma empresa menor, ou sei, Querendo gastar menos, né? Geralmente é aplicada naqueles que a engenharia de inspeção determina, que são numa usina mesmo, ele não usa em todos, só usa na parte da caldeira, na parte de P91, P22, que é uma tubulação específica. Ele não usa em todos. Agora, quando é na área da Petrobras, é uma parte de refinaria, de gás, de óleo, eles usam em todas as juntas que foi soldado, eles usam a radiografia em todas. E você já está trabalhando também com o mercado com ativos mais caros, né?
E aí justificam também, né, o custo de inspeção. Então, acho que depende muito também do porte, né, do que você tá trabalhando e o porte da empresa, né, que vai te abrir o leque de usar, como fala? De você utilizar ferramentas melhores, né, ensaios melhores, ensaios mais caros, mas que te dão uma confiabilidade muito maior, né. Que imagina um tubo de petróleo aí dando vazamento. Só ambiental, o custo já é muito alto, né? O custo da marca é intangível. Perder mesmo os litros, né, de petróleo, então o retrabalho, tanto de coisa que vai estar parada, né, no processo. Eu creio que isso aí também agrega muito, né, para a escolha, né, e a liberação. Outro ponto que eu trouxe aqui na nossa web, muito mais focado em NR12, né? Questão de proteção em máquinas. Então, eu trouxe alguns pontos aqui, né? Que o nosso livro também trabalha para lembrar vocês, né? Justamente o seguinte: a gente está falando de montagem de sistemas aqui e quem está montando, né? Quem está projetando, muito mais trabalho de quem está projetando, mas quem está montando também tem essa possibilidade de, sabendo do assunto, sabendo da utilidade, da especificação, sabendo de como vai ser utilizado, ele também pode trazer alguma solução, né, algum ponto que não ficou evidenciado no projeto. Então aqui, por exemplo, proteção de motores, né? Isso. Sempre que uma montagem, até mesmo algum reparo for executado em um motor elétrico, é necessário verificar se todas as proteções foram instaladas ou reposicionadas, né, em caso de reparo. Então deve-se evitar que correias, ventoinhas, outras partes permitam contato físico com alguma pessoa. Ou seja, né, fiquem expostas e possam provocar algum acidente. Então imagina uma correia, né, dependendo da velocidade de rotação dela, se você tocar nela, ela já vai machucar. Agora imagina o seguinte, se engancha uma roupa, um macacão, um jaleco, meu amigo, aquilo ali vai te puxar numa facilidade, você vai ser esmagado, dependendo do tamanho, né, do seu motor, de um jeito ali que na hora que você for esmagado, você trava a máquina, mas para isso, meu amigo, você já foi, né? Ou você já perdeu algum membro, então é muito interessante. Todas as partes rotativas, né? A gente costuma dizer, igual ele disse ali, ó, correia, ventoinha, todas essas partes aí oferecem riscos, né? E hoje em dia a indústria entra muito nessa parte de NR12, que é a proteção dos equipamentos para os operadores, né? Então aqui, viu? Pode falar, gente. Muitos acidentes acontecem com torno mecânico. Aqui, ó, ó um negócio bom pro torno. Ó outro aqui, né? Pro torno, aqui outro, bom demais pro torno puxar e arrancar sua mão fora, Isso. te degolar. O jaleco aberto. Jaleco aberto. Entendeu? Quer usar o jaleco com a manga muito longa, tá? O bração grande. Então, isso aqui acontece, é triste dizer isso, mas acontece muito acidente, infelizmente. Depende se for motor pequeno ali, causa uma fricção na pele, né? Uma queimadura, algo mais nesse sentido, né? Ou mais muitas vezes ali decepa mesmo. Tá falhando, Genilson? Pode repetir? Estou falando mais dói. Por mais E aí o mais triste é o seguinte, que eu sempre falava na indústria, né? Hoje em dia eu não estou mais dentro da indústria no ramo de serviços, mas focado na parte de manutenção, que é o seguinte, ninguém, por exemplo, eu estou na gestão da equipe, né? Eu não quero que nenhum colaborador que venha, né? A esposa dele manda, se não tem esposa é mãe, ou se mora sozinho tem um filho, né? Manda pra gente o colaborador inteiro para ele realizar as atividades laborais dele e a gente vai devolver o cara faltando um pedaço, né? Então isso não tem lógica e assim, o ideal é que ele sempre retorne nas condições que ele vê. Pode estar mais cansado, né? Desgastou realizando atividade, pode ser que teve algum estresse, né? Infelizmente isso aí é inerente à atividade laboral. Mas faltando um pedaço não faz parte do escopo, né? Então justamente isso aqui. Tá fazendo a montagem, viu ali que deixou a ventoinha, né, que resfria esse motor, viu ali que tem uma correia exposta, chama o responsável, né, dá uma dica, relata, né, se você é de uma empresa terceira que está realizando a montagem, faz no seu relatório ali,
na sua OS, né? O que você tiver, e relata isso, porque é importante, né? Que pelo menos tenha a possibilidade de resolver e de, querendo ou não, se posteriormente vier a dar algum acidente, né? Período de garantia ou outros pontos, você relatou, né? Você pediu um ajuste ali. Então, muito importante. Outro ponto, né? Proteções fixas e móveis, né? Toda proteção confeccionada para ser montada em máquinas e equipamentos servirá como isolamento. Então, né, são necessários alguns cuidados quanto ao acabamento, evitando cantos vivos, né, que são as estruturas rebarbas. São pontos que você pode se rasgar, né, rasgar seu uniforme, mas principalmente é rasgar algum membro seu, geralmente a mão ou passando a perna ali, o braço, né? Então, sempre que for executada alguma operação de reparo, em que haja necessidade de desmontar ou retirar a proteção, deve ter cuidado redobrado para que o equipamento não venha a ser liberado sem as proteções, né? Então, entra aquela questão do cadeado nomeado, né? Então, são as proteções lá, um coloca o cadeado, o outro também vai lá no quadro, né? E bloqueia equipamento, coloca a placa, tudo mais, porque é um risco muito grande. E isso é uma coisa que eu não vou mentir aqui, que tem dia que eu passo, né? Hoje mesmo eu fui visitar um cliente, não um cliente ainda, um cliente potencial, fui analisar o equipamento e quase que eu meto a mão sem desenergizar, né? E ali era uma parte que gira, né? Uma parte girante, muito similar a uma ventoinha do motor. Se eu coloco a mão ali e a máquina parte, eu ia perder meu dedo, muito provavelmente. Então, assim, é uma coisa que tem que ficar dentro aqui o hábito de realizar segurança, né? Então, aqui, tirou a proteção. Então, o bloqueio físico que tinha, você tirou. Então, você tem que garantir que aquilo não vai funcionar, né? Infelizmente, se vier a funcionar sem um bloqueio, vai causar dano aí ao operador. Então, né, esse procedimento acarretará em um erro grave do profissional que estiver executando a montagem. Então, segurança é um hábito. Por vezes a gente pode perder, né? Trabalhando 5, 6, 7 anos já com esse tipo de equipamento, eu sei a hora que ele parte, eu sei a hora que ele para. Mas, infelizmente, já vi casos aí tristes, né? Muito tristes. Casos que toda a equipe estava sabendo e um operador novato não participou da DDS do dia, sabia da cobrança da entrega da produção, foi lá e apertou um simples botão, custou a vida de um colaborador. Não foi onde eu trabalhava, né? Mas foi próximo. Então, infelizmente, isso aqui é muito importante, né? Então, bloqueie, né? For tirar a proteção, barreira física aí. Aqui está demonstrado por grade, né? Mas hoje em dia tem sistema laser, né? Fazendo esse feixe ali, faz um feixe, que é a barreira de luz que ele chama, né? Faz um feixe ali, se alguém passa, né? Ele desliga o equipamento, tem botoeira, tem milhões de equipamentos aí, justamente para garantir a integridade física de todo mundo. Temos ainda proteções elétricas das portas, né? São considerados componentes móveis instalados, sensores ou fins de curso de segurança, com o objetivo de evitar o funcionamento das máquinas quando estiverem abertas ou fora de sua posição. Que eu acho que vocês viram, o torno CNC, né? Se você abrir lá a porta dele, ele para, né? Ele não trabalha. Então já é justamente para segurança. Não sei, chegou a ver lá, Genilson, no laboratório? Não, ainda não vi. Mas provavelmente vai ver, né? Eu não sei se já trabalhou com isso, é justamente... Talvez eu veja agora, dia 19. Provável que veja, está chegando já, hein? Então ele vai ter um sensor ali, né? Ou por vezes um fim de curso que acaba sendo... É um tipo de sensor também, que justamente, né? Tirou posição, mudou posição ali, abriu uma porta e tudo mais. O equipamento cessa, né? A energia, ele corta a alimentação, só restabelecendo no momento que fecha, justamente para evitar acidente, né? Então, portanto, é extremamente proibido que o profissional retire ou burle, né, os dispositivos de proteção quando estiver executando a montagem ou manutenção de máquinas e equipamentos. Então, gente, segurança é uma coisa que infelizmente só dói no dia que dá boró, não vai te dar sinal, não, né? Não vai ficar te dando sinal, é igual você pega um tubo de cobre lá e vai fazer ensaio de tração, te dá sinal quando ele vai romper,
tenta fazer tração com material cerâmico, ele não vai te dar sinal, ele só vai romper. Então, infelizmente, os acidentes são da mesma forma, dificilmente ele te dá um aviso, só acontece. E aí, dependendo do nível, imagina você foi lá, retirou um sensor desse aí da máquina e seu colega vai lá e perde a mão. Ah, mas eu fiz porque alguém mandou. Cara, mas você estava envolvido, por mais que você não tenha culpa, como que fica o psicológico do trabalhador em voltar a realizar as atividades? São poucos aí que tem sangue frio, né, para isso. Então acaba que psicologicamente você fica afetado também. Então é um ponto muito interessante da gente ter cuidado. Pediu para remover? Verifica, né? Conversa. Hoje em dia tem direito à recusa, né? Sei que a produção é muito importante, o trabalho também é muito importante, mas tudo bem conversado, né? Às vezes até a pessoa que te manda fazer isso é do administrativo, não entende muito da operação, e você pode mostrar, né? Buscar aí em normas, falar que vai ficar fora da NR12, exemplificar para ele o risco, trazer todos esses dados, né? Justamente vai ajudá-lo no processo decisório. Então, todo mundo que está vendo aí, né? É importante que mantenham-se as proteções. E outro é blocos de segurança com sensores, né? Instalados em máquinas que possuem sistemas hidráulicos, né? Com avanço e retorno de pistões. Caso apresente algum problema de funcionamento após a realização da montagem da máquina, é necessário que seja realizada uma análise dos componentes, a identificação da causa do defeito e a solução do problema apresentado, né? Esses sensores são muito utilizados em prensas. Sempre que houver necessidade de realizar uma intervenção de desmontagem de blocos de segurança, com sensores, né, em um equipamento como esse, no momento da montagem deve-se verificar se a máquina sofreu nenhuma alteração na sua função, ou seja, né, efetuar o teste de funcionalidade antes da liberação, que é justamente ele movimento em volta. Imagina a força que uma prensa faz. Então você estampa aí peças, você pega na mão, você não consegue dobrar. E aí o peso, né, é muito grande. Então a força aplicada é bastante elevada. Então por isso que é muito importante aqui, né, esses blocos de segurança com esses sensores é justamente a questão hidráulica, né? Por hidráulica é a movimentação conforme o movimento, né, o fluxo de óleo, né? Então o óleo que vai dar esse movimento de empurrar, muitas vezes de retornar. E esses sensores também é bastante importante para que eles consigam realizar essa atividade. E outra, se está na posição correta, né? Porque muitas vezes ali você tem uma bolha de ar e influencia no movimento do seu equipamento. Então, por vezes, está fazendo ali a descida, né? Uma bolha passou ali, dá um solavancozinho, é o suficiente para o seu operador achar que pode meter a mão e, como falo, meter a mão e falar, pô, não vai parar. E aí a prensa volta. Apesar que é muito rápido, né? Mas dependendo do volume, o operador enfia a mão e aí tchau, obrigado, né? Prensou, meu amigo, esquece. Dificilmente aí a mão do nosso colega vai voltar a funcionar. Então, esse aqui já é algo mais específico, né? Para um tipo de equipamento específico, mas também bastante importante lembrá-lo. E o último, né? Que elencado é a cortina de segurança. Caso alguém acione a cortina de segurança com a máquina em funcionamento, imediatamente, de forma automática, o equipamento é desligado. Se houver a necessidade de alguma intervenção no equipamento, sempre que terminar o reparo, o técnico deve executar um teste de funcionalidade para garantir que seu funcionamento não sofreu nenhuma alteração. Justamente isso aí, esses equipamentos, né, dependendo do nível, vamos dizer prensa mesmo, hoje em dia prensa é acionado pelo pé, né? Se é uma prensa que está na altura aqui não dizer que eu trabalho em pé, né? Um processo de prensagem aqui na minha frente e ele fica na altura do meu tronco, né? Então, muitas vezes, o acionamento era pela mão. O cara inventa meios de acionar e tentar posicionar a mão ou a peça com a outra mão, né? Então, hoje em dia já é feito acionamentos com os pés. Muitas vezes a posição do acionamento é distante da posição da prensa para não ter como o cara fazer um malabarismo, né? Se contorcer para alcançar o processo de prensagem. E as barreiras são justamente isso. Transpôs essa barreira, o equipamento para. E aí, né, às vezes dá alarme sonoro, apita na casa de máquina, apita no centro de inspeção, apita talvez na questão do pessoal de segurança, né? Justamente para garantir a integridade física de todo mundo. Certo, Genilson? Hoje eu passei um pouquinho do nosso tempo especificado, né? Mas creio que foi de grande valia. Abrir, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, meu rei.
Não, eu tô tranquilo. Tranquilo? Cheguei atrasado por conta da minha internet aqui. Nossa, não ajuda. Aí tive que abrir em 2 pontos para ver se conseguiria. Sem problema. Só mais um lembrete também aí para você, Genilson, para os demais que estiverem assistindo. A nossa data de entrega é dia 20, né, das nossas atividades. Então eu já deixei no domingo, no último minuto do domingo, para eu começar a realizar a correção na segunda. Lembra que tem Então, que assistir o jogo, hein? é verdade, né? Cara, esse final de semana eu vou estar em viagem, acho que eu nem vou conseguir ver esses jogos, mas semana que vem da seleção não vai ter jeito não. Vai Tem que ter que dar, parar. vai ter que dar um espaçozinho aí para a gente finalizar essas SAP, porque nós temos que assistir o jogo, vai gritar, vai curtir. Rapaz, é verdade, é domingão, né? Ei, tá Pra todo quem mundo se gosta de preparando. futebol, eu gosto, cara. Já gostei mais, mas ainda gosto bastante. Então, tem que dar uma esticadinha aí, pelo menos até a terça. Porque no domingo vai comemorar. Na segunda é a ressaca, e na terça é a obrigação. Eu fico preocupado com o seguinte, Nilson. Geralmente eu deixo no domingo o pessoal se empenhar em fazer no final de semana. Se eu deixar para terça, o cara deixa passar o domingo e fala, na segunda eu faço. Aí na segunda fala, não, tenho terça. E aí terça não faz, cara. Dia de semana, eu falo por Mas experiência própria, né? É mais difícil gerenciar o tempo, que tem muito compromisso. é igual tem um ditado, né? O ditado é assim: a gente reclama sempre da segunda, né? Que é preguiçosa, é cansativa, mas por conta do domingo, que a gente se cansou no domingo. Não é? Rapaz, a segunda, eu gosto da segunda, cara. Eu Eu acho que também. o dia mais pegado é a quinta-feira. Que a quinta-feira você tá naquela pressão para finalizar a semana, só que seu gás você já veio consumindo. Você já gastou na segunda, gastou na terça, gastou na quarta, então quinta é o dia que você quer romper, mas seu corpo já vai diminuindo, né? Querendo ou não, o corpo vai acumulando. Então acho que quinta-feira é o dia. Hoje é quarta, né? Então quinta-feira geralmente nas minhas semanas são os dias mais pesados. Aí parece que o psicológico na sexta tira a força do além para terminar de romper, né? Porque sabe que no Vai outro dia vai chegando sexta. descansar. É, Deixa eu fazer uma pergunta: qual é a sua profissão? eu sou engenheiro mecânico, Genilson. Engenheiro Mas mecânico? de manhã eu trabalho aqui na empresa de manutenção. É manutenção mecânica, mais focado na parte. É que tem mais ativo na parte de climatização e refrigeração, né? É o principal. Isso aí nós temos mais de 4.000 ativos. Na BRF? Não, não, a empresa é de serviço mesmo, é pequeno porte. Pequeno, médio porte ali, chama Alfa Termomecânica. Aí de manhã eu sou gestor de manutenção, muito mais focado nessa área. Nós temos lavanderia também, lavanderia industrial, né? E temos gerador, agora está entrando para gerador elétrico. Então fica muito na parte mecânica, um pouco na parte elétrica. Aí à tarde eu trabalho com projeto, mas mais focado na parte de refrigeração e climatização também. Eu acabei ficando mais com foco, né? Meu enfoque maior nisso, tem um espaço já, né? Todo know-how, e eu estou tentando partir para gestão de ativos. Eu fiz um MBA, estou buscando caminho para certificar na gestão de ativos aí, abrir um outro ramo, né? Vender serviço para o pessoal do agro aqui na nossa região. Vender para os caras aí que É, tem máquina ativa agrícola aí 17 milhões. Já pensou ganhando 1% disso aí? é. Qual é o seu número? Eu tenho um assunto para a gente conversar futuramente. Show de bola. Vou escrever no chat aqui, ó. Ver se vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu não errei. É o meu pessoal. Tá aí no chat. Pode mandar mensagem lá o tempo todo. Precisou, só chamar. Tá, eu vou pegar e vou. Para a gente discutir um projetozinho aí. Ô, show de bola. Será bem-vindo, Genilson. Porque eu já procurei recursos, está um pouco meio complicado de me desenvolver. Show de bola, estou à disposição. Fechado? Fechou então. Fechou, Fechado meu rei. então. Agradeço a presença aí, participação de novo aí. Rapaz, nesse assunto que você é expert, aí você não pode faltar aula não, hein? Que é o bate-papo, vai lá e cá,
facilita até pro meu lado, que eu aprendo contigo e a aula fica mais enriquecedora. E os demais também que estão vendo nesse vídeo, né? A participação do Genilson aí. A gente vai ter assuntos aí que os demais alunos também são experts, né? Então venham para a web aí que a gente troca essa figurinha, né? Vocês somam comigo, eu somo com vocês aí, com todos os colegas, que aí vai enriquecendo mais o curso, né? E a aula é boa interagindo, né? Porque a hora vai passando, não fica aquela aula chata, só ouvindo. Cara, eu não gosto de... Tem que fazer perguntas. Exato. Eu não gosto de dar web aula sozinho. Aqui eu tenho um colega do lado que entra na web só para eu ver o nomezinho dele ali, cara, porque sozinho é muito ruim. Você vai falando, cara, você fala, você não traz um assunto. Por exemplo, eu abro esse slide aqui, cortina de segurança, já linkou com alguma coisa. Eu lembro, o Genilson está assistindo a alta lá no Porto, ele já trabalhou em tal lugar, então pode ser um momento que eu vivi que vai linkar com o momento dele. Agora, se eu abro aqui e não tem ninguém, pô, eu vou dar aula para quem? Eu vou linkar com o quê? Não tem nem por que eu dar exemplo, contar uma experiência que eu tô falando sozinho, pô. Eu já sei minhas experiências, né? Só vai gravar. Exatamente, fica só gravado. E as experiências eu vou contar para mim mesmo. Aí é mais fácil botar um espelho aqui e me chamar de maluco, né? Fica distraindo sozinho. Fechado, meu rei. Fechado. Eu mando um oi para você, a gente conversa no WhatsApp, depois a gente vê aí como pode se encontrar, fazer uma conexão dessa de novo, uma videoconferência, para explicar realmente o que eu quero. Combinado, pode ser uma videoconferência. Eu vou ver se eu marco um momento aí para visitar Rio Verde, né? O Senai de Rio Verde, visitar o pessoal aí, conhecer, né? A unidade Rio Verde. Cara, eu não lembro de ter ido em Rio Verde só por motivo de saúde, cara. Eu nunca fui a Rio Verde por trabalho, que eu me lembre. Já fui na cidade vizinha, já tá aí, né? Passo muito por aí porque minha família é do Mato Grosso, mas a cidade mesmo eu conheci bem pouco. Mato Grosso, estou tentando ver com a Rumo, fechar negócio com eles também. Rondonópolis? Sim, Rondonópolis. Bate um fio aí que eu tenho muito amigo na Rumo. Eu sou formado lá, né, na Federal do Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Manda aí que quem sabe eu te arrumo uma pessoa-chave aí nesse contato. Não, o engenheiro de lá que já me entrou em contato comigo para saber qual a possibilidade da gente implantar o sistema Vibraflow lá. Como que é o nome dele? O Wesley. Sobrenome? Não sei. Eu só sei que é o Wesley, ele é gerente operacional. Gente, passa depois se tiver. O nome dele que talvez seja próximo meu. Eu só tenho isso, Wesley. Wesley, né? Eu tenho um colega que formou e trabalha na Rumo Wesley, só que se eu não me engano, ele não tá lá em Rondonópolis, ele tá... Eu acho que em São Paulo ou no Rio. Também não sei se ele voltou, né? Não acompanha a vida de todo mundo todo dia. Pode ser ele também, né? Ele tava... Não sei se essa... Vou perguntar qual o sobrenome dele e entro em contato com você. às vezes eu não conheço ele, mas conheço alguém próximo dele, né? Pode fazer essa ponte aí. Isso. Fechado. Então, Genilson, eu agradeço a presença aí. Agradeço mais uma vez, né, a participação, né, todos os comentários. E até a nossa próxima web. Com Deus, bons estudos, meu rei. Bons estudos para nós. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.